Dia. Então, gente, vamos começar. Vamos fazer uma oração início, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, hoje nós vamos começar a dar o pontapé inicial para o creio, né? Então, o credo. Então, nós estamos aqui partindo da questão número 36 do compêndio, né? Que nós vamos analisar todos os artigos do creio, né? Todos os artigos do creio, começando em creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Então, hoje é o nosso quarto encontro, né? Então, como nós havíamos combinado desde o início, esses nossos encontros, eles vão para e passo, né? Vão andando paralelamente com os textos bíblicos que são propostos pelo livrinho da catequese, né? Então, só para a gente já ter uma visão clara do que nós vamos tentar fazer esse paralelo, nós temos 4 textos bíblicos, tá? Então, do primeiro catecumenato crismal é a confissão de Pedro, que está lá em Mateus 16, 13 e 20. No segundo catecumenato crismal é a casa sobre a rocha, Mateus 7, 24 e 27. No primeiro catecumenato eucarístico, a questão de quem é maior no reino de Deus, onde Jesus fala da criança, né? Os discípulos estavam disputando quem seria o maior entre eles, que é Marcos 9, 30 a 37. E o segundo catecumenato eucarístico é o texto de João 8, 3, 11. No primeiro momento, parece que esses textos eles têm uma diversidade muito grande e que não dá para conciliá-los, mas no decorrer do nosso encontro hoje, nós vamos perceber que não, né? Que o mistério principal, né, que nós temos hoje, o mistério principal da nossa fé, ele vai iluminar tudo, né? Como nós estamos falando desde o início, a palavra de Deus é o verbo, é Jesus, é o Logos. Então, a palavra encarnada dá o sentido para tudo, né? Dá o sentido para tudo porque é um só com o Pai e o Espírito Santo. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão de tudo por meio da Trindade. Então, para iniciar a nossa aula, eu vou colocar para vocês que eu preparei para hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. Então, hoje nós começamos com o primeiro artigo de fé, né? Que é o crer em Deus. Crer em Deus é a base de tudo, né? Como diz na questão 36, né? A afirmação crer em Deus é a mais importante e a fonte de todas as verdades, né? É a fonte de todas as verdades. Então, quando nós nos perguntamos sobre o homem e sobre o mundo, nós temos o quê? Nós temos a fonte de todas as verdades, que é creio em Deus. Somente ao falarmos creio em Deus, nós vamos entender quem é o homem e quem é o mundo. Então é algo muito filosófico também, né?
porque nós só vamos entender-nos a nós mesmos e aquilo que nos circunda se nós cremos em Deus, se nós temos a fé em Deus. E nesse sentido, essa fé, ela vai articular e vai fundamentar todas as outras, né? Crer em Deus, ele vai trazer aquilo que o catecismo coloca ali, né, no 199. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Então, vejam, o catecismo mesmo ele faz esse paralelo entre o credo e os mandamentos, né? Qual o primeiro mandamento? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, tudo decorre do primeiro mandamento. Tudo vai decorrer. Os demais mandamentos, né? Que é não tomar seu nome santo em vão, honrar domingos e dias santos, daí honrar pai e mãe, né? Não matar, não pecar contra a castidade. Então, todos os mandamentos, eles vão ter como base o mandamento principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Da mesma forma, todos os artigos de fé, então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Todos os artigos vão depender de crer em Deus, né? Então, a importância fundamental é que vai fundamentar tudo, né? E nesse sentido, nós vamos ter o quê? Nós cremos em Deus, mas em um só Deus. Por que é importante falarmos que cremos em um só Deus? Primeiro, porque Deus se revelou como Deus único, né? Está lá na questão 37. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu é que sou Deus e outro não há. É até uma questão lógica, gente, até uma questão lógica. Não temos como ter vários deuses. O panteísmo, né, que nós acreditamos em vários deuses, ele é ilógico por essência. Por quê? Se existem vários deuses, nenhum é Deus, né? Porque Deus é aquele que é acima de tudo. Então, não tem como nós falarmos em vários deuses. Nós temos em um só Deus. E Deus se revelou para Moisés com o nome, que é são essas 4 letras, né? Mas, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, o nome de Yahvé, né? Ele é escrito, eles colocam algumas I-A-H-W-E-H, Yahvé, né? Várias Bíblias têm essa tradução, que é o nome de Deus dado por ele mesmo a Moisés, né? Que foi revelado. Esse nome de Deus significa eu sou aquele que sou. Gente, o catecismo ele fala uma coisa muito, muito legal, que lá tá lá no número 206, que é ao mesmo tempo o seguinte: este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado, então Deus revelou o seu nome, né? E como que recusa de um nome. Que olha que coisa interessante. Deus revela para Moisés, porque Moisés lá, ele pede para Deus, né? Mas, Senhor, o povo vai me perguntar, quem é o Deus que fala comigo, que fala conosco, né? E Deus fala, Yahvé, eu sou aquele que sou. Fala que eu sou, né? Ou seja, é o fundamento de toda existência. Eu sou, né? É algo que Deus se revela, mas ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele recusa dar um nome. Que eu sou, né? É muito interessante isso, porque os judeus, então, eles por respeito ao nome de Deus, Yahvé, eles se recusavam a falar o nome de Deus. Então, eles falavam a palavra Adonai, né? Adonai, né? Que traduzido para o grego é Kyrios. Aí vocês se lembram por que no ato penitencial a gente fala Kyrie eleison, né?
e significa Senhor. Então, todas as vezes que nós encontramos a palavra Senhor na Bíblia, nós estamos falando o nome de Deus, né? Não o nome que foi revelado, mas em respeito a gente chama Adonai, ou Kyrios, Senhor. E Jesus, ele é, todas as vezes que aparece Senhor, né? Como Pedro, aqui diz o 208 Catecismo, né? Pedro exclama diante de Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador, né? A presença de Deus, o número 208 do Catecismo, ele é muito claro nisso, que impõe um respeito, impõe aquela presença, o Catecismo fala bem assim, né? A presença atraente e misteriosa de Deus, né? Nessa presença atraente e misteriosa, o homem se vê pequeno. Então, o homem se vê de uma tal maneira que ele dobra os seus joelhos, né? Como lá diz em Isaías, né? Que todo joelho se dobre, né? Na presença de Deus. E Isaías mesmo, lá e na Bíblia mesmo, quando fala todo joelho se dobre, nós estamos falando, por exemplo, lá em Jesus, lá em Filipenses, desculpe. São Paulo, lá em Filipenses 2:11, fala que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus, né? Por quê? Porque o nome do Senhor impõe aquele respeito, porque nos vemos pequeno. Então, todas as vezes que Jesus se coloca como Senhor, né? Ou as pessoas chamam ele de Senhor, identifica a divindade do Cristo, né? E a mesma forma, Jesus, ele coloca-se como eu sou. Se nós abrimos lá em João 8:28, né? Lá em João 8:28, o próprio Senhor, ele coloca, né, assim, ó, ele tava num diálogo com os fariseus, e ele fala no 8:28, mas antes, 8:24, ele fala assim: disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. De lá no 26, tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvir. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então, Jesus já pré-anuncia a sua elevação na cruz. Então, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, todos saberão que eu sou, né? Então, esse capítulo 8 do Evangelho de João, gente, que inclusive é o texto da mulher adúltera, que é 8:3-11, é uma narrativa que João faz praticamente tentando, quando nós meditamos essa narrativa, nós vamos começando a vislumbrar esse mistério da Trindade, esse mistério que Jesus fala aqui no versículo 19, por exemplo, olha: se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai, né? Da mesma forma, o versículo 15, se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Daí, gente, nós vamos partir para o próximo mistério, né? Que Deus é verdade. Deus é a verdade. Por que Deus é a verdade? Porque nele não há mentira. Deus não pode nos enganar. Tudo que vem de Deus é verdade. Tudo que vem de Deus é aquilo que nos traz a realidade das coisas. Então, vejam bem, quando nós falamos, por exemplo, de direito natural, o que é o direito natural? É que a natureza das coisas revela aquilo que elas são e que deve ser, e como essas coisas devem ser tratadas, tá? Então, aqui o 216 do Catecismo diz o seguinte, olha: a verdade de Deus é a sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus que sozinho criou o céu e a terra
é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com ele. É o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com ele. Aí, gente, nós vamos nos voltar para aquilo que nós vimos já anteriormente sobre a revelação divina, sobre a revelação de Deus. Quando Deus se revela, e ele revela por amor a nós, por meio de Cristo, toda a sua palavra, todo o Logos se revela, e ele faz a revelação das leis divinas, do nome divino, de como devemos adorar a Deus, a sabedoria divina, aí que entra, por exemplo, nos mandamentos. Nós falamos de direito natural, a natureza das coisas. Então, vejam bem, quando se fala lá, não pecar contra a castidade, ou né, não cometer adultério, o que está por trás disso? Está por trás do seguinte, que no relacionamento entre o homem e a mulher, quando os dois se unem numa só carne, como eu já disse antes, essa união é um sinal da comunhão divina. Conosco, que foi a leitura de ontem, né? A leitura de Efésios 5, 31, quando o homem e a mulher se unem numa só carne, é um mistério que equivale ao mistério do amor de Cristo pela sua igreja. É um mistério que Deus, desde o início, desde a criação do mundo, ele se coloca como aquele que quer se unir conosco. E colocou a relação entre o homem e a mulher como algo que vai ser o quê? Um sinal dessa união. E por isso que a própria, eu vou falar daqui a pouco, quando a gente for falar da Trindade, que a própria natureza, como se diz? A própria criação, na própria criação, Deus deixou os vestígios do seu ser trinitário. Está lá na questão 45. Por quê? Porque, vejam, na união entre o homem e a mulher, o amor entre o homem e a mulher é um amor fecundo, que nasce uma terceira, sempre nasce um terceiro. Do amor entre o pai e o filho, nós temos a pessoa do Espírito Santo, o Senhor que dá vida. Veja, então, quando Deus, na sua sabedoria, ele prescreve que você não pode praticar o adultério, você não pode quebrar essa aliança, ele está, na verdade, fazendo o quê? Olha, se vocês viverem dessa forma, vocês estão vivendo, vocês estão imitando o amor da Trindade. Vocês estão imitando o amor que eu tenho por vocês. Vocês estão imitando o amor que se doa completamente, como eu me doei na cruz por todos vocês. Então, é a verdade. E, além disso, como eu já falei, né? Essa verdade, ela manifesta o amor. Deus é amor. E isso é maravilhoso, por quê? Deus é amor por quê? Porque ele se doa. Está lá na questão número 42. Ele é em si mesmo amor, porque se doa completa e gratuitamente. Porque ele amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer seja salvo por ele. E ele é próprio uma eterna troca de amor, que é o amor entre a Trindade. É o amor na Trindade. É um só Deus que está... É um só Deus, três pessoas que se unem no amor infinito. E isso, gente, faz com que Deus seja amor. E esse amor se manifesta na doação. Aí entra aquela questão, né, da divinização. Desde o início, nós vamos procurar o quê, gente? Nós vamos procurar por que Deus cria o homem. Deus cria o homem para que nós participemos da sua glória, para que nós estejamos unidos a ele. E essa união é uma união pelo amor. É uma união pela doação. A liturgia de ontem é o espelho disso, né? A liturgia de ontem é o espelho disso. Por quê? Porque na liturgia de ontem se coloca que Deus se doa por todo, se doa por nós, né? E nesse sentido, gente, como Deus é amor, ele é a verdade, nós temos que buscar o seguinte. Nesse sentido, quando nós analisamos, por exemplo, o texto do segundo catecumenato crismal,
que Jesus fala que quem constrói a sua casa sobre a rocha está firme e não cairá. Porque nós estamos construindo a nossa casa em cima da verdade pelo amor. Em cima da verdade pelo amor. E essa construção, dentro da sabedoria divina, porque como diz o 217 do 216 do Catecismo, a verdade de Deus, a sua sabedoria, é claro, a partir do momento que nós construímos a nossa casa na sabedoria divina, diante daquela sabedoria e daquela firmeza, nós não cairemos. Nós estaremos firmes sobre a rocha, que é o próprio Deus, né? Que é o Senhor, Adonai, Kyrios. Tudo bem? Aí, Deus é verdade, Deus é amor, porque é doação. E por isso que Jesus, no momento da última ceia, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tá? E nós partimos daí para o mistério principal, mistério central da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade. Como nós vimos que Deus é amor e que Deus é uma eterna troca de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, nós entramos no mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério central, que é aquilo que ilumina todo o mistério cristão, né? Por que eu falo que ilumina todo o mistério cristão? E por isso, por que eu falo que essa aula é desafiadora? Porque nunca compreenderemos o que é a Trindade. Nós nunca compreenderemos. Quando nós tivermos a visão beatífica de Deus na eternidade, nós estaremos o quê? Nós estaremos unidos pelo amor, né? Porque, no fundo, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, né? O que sobra é o amor. A caridade é o que restará no final. Nós não precisaremos de fé no final, né? Nós não precisaremos de esperança no final, tá? O que vai sobrar é a caridade, é o amor, que é aquilo que une a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, ela é um mistério íntimo de Deus. É um mistério íntimo do Pai que gera o Filho, né? O Pai que gera o Filho, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Então, o Pai gera o Filho, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Está lá no número 48, a questão número 48. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O símbolo niceno-constantinopolitano, né, que é o credo niceno-constantinopolitano, ele vai nos... Gente, se nós pararmos para meditar, eu acho que vai ser uma tarefa para todos nós hoje, nós meditarmos o símbolo niceno-constantinopolitano, pelo menos a primeira parte dele. Por quê? Porque meditando a gente vai começar a vislumbrar esse mistério da Trindade. Olha o que diz lá. Tá lá quem tem o compêndio, nessa versão aqui da Paulus com a Loyola, tá lá na página 32. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja ou na Santa Católica Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Vejam, gente, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É para meditar. O Senhor, o Pai, gera o Filho. O Filho não é criado pelo Pai. O Filho é consubstancial ao Pai. Ou seja, tem a mesma natureza do Pai. O Filho, ele está vivendo a vida do Pai. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, que é o Senhor que dá vida. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então vejam, gente, ele que falou pelos profetas, ele que inspira a Sagrada Escritura, ele que inspira a palavra de Deus, que é o quê? É o próprio Cristo. Então vejam que a Trindade, ela vai... É uma união tão indissolúvel, porque, vejam, a questão número 48, ela é uma questão que vai deixar bem assim, não vou deixar, não vai falar que deixar claro, porque não é claro, né? Mas a questão 48, a igreja exprime a sua fé trinitária ao confessar um só Deus em três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. As três pessoas divinas são um só Deus, porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Então, de novo, cada uma dessas pessoas, né, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Então, quando falamos do Pai, nós temos que, de maneira indivisível na nossa inteligência, ao falarmos do Pai, nós temos que lembrar nós temos que saber que ao falarmos Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos. Ao falarmos do Filho, temos que lembrar que o Filho é eternamente gerado pelo Pai e que, junto com o Pai, faz proceder o Espírito Santo. E ao falarmos do Espírito Santo, nós devemos que saber que o Espírito Santo procede do amor, e é o amor entre o Pai e o Filho. Então, vejam, é uma união tão íntima que, aí continua a questão, elas são realmente distintas entre si pelas relações que as põem em referência umas com as outras. Vamos lá. Por que são distintas entre si pelas relações? O pai gera o filho. Essa é uma relação. O filho é gerado pelo pai. É uma outra relação. E o Espírito Santo procede do pai e do filho. É uma outra relação. Ela se distingue aqui pela relação. Tá? Para a gente tentar entender um pouquinho mais. O número 236 do Catecismo vai voltar ao ensinamento dos santos padres da Igreja, do início do cristianismo, entre o que nós chamamos de teologia e economia. Em grego, teologia e oikonomia. O que é teologia? É um mistério da vida íntima de Deus. Tá? E a oikonomia é todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Então, a teologia é o mistério, a relação íntima entre Pai, Filho e Espírito Santo. A oikonomia é a forma como que Pai, Filho e Espírito Santo agem. Tá? Então, nós, de forma pedagógica, Deus de forma pedagógica, e nós professamos a nossa fé dessa maneira, Deus Pai, Criador. Tá certo? Isso aí nós estamos falando da economia, a forma como Deus age. Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor, Salvador dos homens, e Deus Espírito Santo, Santificador. Compreenderam? Então, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Redentor, Deus Espírito Santo, Santificador. Tá? Não são três deuses, é um só Deus. Três pessoas distintas que se relacionam de forma diferente e agem
distintamente, mas ao mesmo tempo que eles agem distintamente, eles agem juntos, né? Porque a ação de um é a ação do outro, dos outros. Então, a ação de uma pessoa é a ação das outras pessoas conjuntamente. Então, é o que a igreja tenta nos ensinar aqui, ó, no número 258 do Catecismo. Toda a economia divina, ou seja, todas as obras de Deus, né, para a nossa salvação, é obra comum das três pessoas divinas. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Então, é Deus único que age. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim a igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai, do qual são todas as coisas. Então, Deus Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, e um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Sobretudo as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, que manifesta as propriedades das pessoas divinas. Então, gente, o fim último de toda 260, o fim último de toda economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Então, nós vamos chegar à entrada da unidade perfeita da Santíssima Trindade. Então, nós entramos na unidade perfeita da Santíssima Trindade. E como se faz isso? Pelo batismo. Porque nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como Jesus colocou para a gente lá em Mateus 28, 19. Né? Que ide por todo mundo, anunciai aquilo que eu lhes disse e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque a partir desse momento, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo. Vejam, gente, nós nos tornamos filhos de Deus adotivos em Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos em Cristo. Né? Percebam, gente? Em Cristo. Daí nós lemos tudo, a questão da Trindade. E aquele, no final, no meio da oração, no meio da oração eucarística, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém, né? Então vejam, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Então vejam, essa unidade. Patrícia, você quer falar? Por favor. Tá sem áudio. Não estamos ouvindo. Não. Será que sou só eu? Ou vocês estão ouvindo? Eu também não escuto, Vitor. Eu tô Não. ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu não estou escutando Eu também. também não. Também não. Eu também não. Ué. A Patrícia. Você está ouvindo a Patrícia, Mari? A Patrícia não. Ah, tá. É a Patrícia. Achei que era. Ah, tá. A Patrícia não tá ouvindo. Também não. Acho que ela saiu para entrar de novo, acho. Não, não saiu, não. Vou ver aqui. Tá, eu tentei aqui, Patrícia. Só a Patrícia Graçano pode ativar o próprio som. Eu acho que é melhor você sair e entrar de novo. Aí entra de novo, Patrícia. Acho que ela tem que clicar no microfoninho. Você tá vendo, Patrícia, aí? Não, acho que ela clicou porque não tá fechado o microfone dela. Ah, então. Ela saiu. Vamos. Gente, eu estou tentando ser o mais claro possível. Não sei se vocês estão conseguindo pegar alguma coisa. Tá muito bom, Excelente, Vitor. Vitor, excelente.
Tá. A Patrícia voltou. Vamos ver se ela consegue falar agora. Vitor, você fica muito triste da gente ficar com a câmera fechada? Não, não, fica tranquila. Sem Tá bom, problema. Sem problema beleza. nenhum. Para, Obrigada. não. Tá, mas enquanto a Patrícia não fala, gente, o 259 do Catecismo, olha que coisa legal. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Tá? Então, quando rendemos glória ao Pai, nós o fazemos em Cristo no Espírito Santo. Quem segue a Cristo o faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. Então, vejam, gente, a unidade da Trindade, Deus age de uma forma única, mas diferenciada para cada pessoa. Cada pessoa vai agir de uma maneira diferente, mas vão agir em conjunto. Não tem como agir. O Espírito Santo age sozinho. Não, 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 não. Sempre há uma conjunção, porque é um Deus único. Não dá para nós entendermos o que é a Trindade, né? Não tem como a gente entender, né? Tem até uma lenda, né, de que Santo Agostinho estava andando numa praia e ele estava vendo um menino tentando encher, ele fez um buraco. Agora a lenda fala que tinha um buraco, tentava encher aquele buraco e tentar com a água do mar, né? E tem aquela outra também que fala que ele pegava a concha, várias conchas, e tentava jogar no mar. Mas a lenda que tem é que tentar encher aquele buraco. Ele pergunta: o que você está fazendo? Estou tentando colocar água no mar aqui. Mas como assim você vai colocar? Não tem como você colocar água do mar nesse buraquinho. Aí ele fala para o Santo Agostinho: não tem como você entender a Trindade na sua cabecinha. Porque é um mistério central, gente. Como mistério, é mistério. Não tem como a gente entender o mistério. Nós devemos contemplar. Aí é a diferença. O que é a contemplação? A contemplação, gente, vai entrar num dos aspectos da oração. Quando nós contemplamos o mistério, por isso eu sugiro que vocês leiam o catecismo, além do compêndio, tá? Vocês leem o catecismo, a parte do catecismo que vai estar falando sobre a Trindade, que vai estar falando sobre, que nós vamos falar agora, sobre Deus Todo-Poderoso, é de uma beleza, assim, tremenda. Porque a partir do momento que a gente vai ler, não ler por ler, mas ler para contemplar, vocês vão perceber o seguinte, que a verdade ela começa a ficar estampada na nossa frente. Nós não conseguimos falar sobre essa verdade. Nós balbuciamos sobre ela. É o que eu estou tentando fazer para vocês aqui, balbuciar. É tentar colocar algo que assim que eu consigo vislumbrar. Mas mesmo aquilo que eu consigo vislumbrar, não consigo verbalizar. Tá? Porque é algo que a gente contempla. E a contemplação do mistério faz com que a gente consiga, aos poucos, que é a oração, gente, a contemplação da oração é algo essencial, porque nós conseguimos, aos poucos, deixar com que Deus vai falando com a gente, Deus vai se mostrando, e Ele vai falando conosco. Agora partimos para o próximo tema, né? Então, a Santíssima Trindade é algo fantástico, que nós temos que contemplar. Mas Deus é todo-poderoso, né? Creio em Deus Pai, todo-poderoso. Como diz aqui o catecismo, né? De todos os atributos divinos, isso está no 268, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Então, creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Só a onipotência de Deus que é demonstrada aqui no símbolo dos apóstolos, tá? Não se fala Deus Pai misericordioso, não, nada disso. Por quê? Vocês vão ver que tudo vai estar ligado ao Todo-Poderoso. Por que Todo-Poderoso? Porque ele essa onipotência universal. Por que universal? Porque Deus criou tudo
governa tudo e pode tudo, tá? Ele criou tudo. Tudo foi criado por Deus. Ele governa tudo, tá? E pode tudo. Tudo bem? É universal. É de amor. Por quê? Porque Deus é pai. Então, quando Deus é pai, ele se mostra como um pai, se mostra como um pai amoroso. Aí a gente se recorda da parábola do filho pródigo, né, por exemplo. Aquele pai que espera, aquele pai que anseia, né, a vinda do filho, a volta do filho, né? Ele é Deus Pai de amor, como diz o compêndio, né? O compêndio, ele fala que o amor, ele é manifestado sobretudo na encarnação e na ressurreição do seu filho, no dom da adoração filial e no perdão dos pecados. Aí entra a questão, gente, do perdão, né? Notem na missa. O que diz a liturgia? Deus Todo-Poderoso, né? Deus Pai Todo-Poderoso. Ai, gente, agora me fugiu aqui, deixa eu achar. Ainda bem que eu tô com as coisas na mão aqui. Mas aqui no... eu tô com o rito da missa, né? Celebrada com o povo, que é o rito do missal. Está no missal novo. No missal novo não, né? Na nova tradução. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O catecismo, gente, ele vai explicar especialmente que Deus é todo-poderoso, porque aqui está lá no 277, olha que coisa interessante. Deus manifesta a sua onipotência, nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. E aqui diz no final, né? Ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. Então, gente, o fato de Deus perdoar os pecados, muitos teólogos falam e nos explicam, né? E a igreja nos explica que o perdão dos pecados, né, por meio do sacramento da reconciliação, por exemplo, ele é muitas vezes maior do que a nossa criação. Por quê? Porque Deus recria novamente a nossa pureza, né? Então, esse perdão de Deus é porque Deus é todo-poderoso. E por isso que na nossa liturgia, fala, Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que, infelizmente, alguns padres mudam, falam Deus todo misericordioso. Deus misericordioso, porque não gosta do termo todo-poderoso. Não, gente. Por favor, Deus é todo-poderoso, e por isso que ele perdoa os nossos pecados. Por isso que ele apaga as nossas faltas. Então, cada palavra que está na liturgia tem um motivo, né? Cada palavra que Deus coloca na Bíblia, né, por meio da inspiração, tem um motivo. Cada palavra que está aqui no catecismo, está na tradição da igreja, tem um motivo. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele é todo-poderoso porque é universal, porque é todo-poderoso de amor, e porque está aqui misericórdia, não é misericórdia, é misteriosa, tá? É misteriosa, porque Deus Pai Todo-Poderoso é algo misterioso também, né? Por quê? Pois somente a fé pode discerni-la, diz lá no 268. Porque é na fraqueza que a força se realiza plenamente. É uma citação de São Paulo, da segunda carta aos Coríntios. É na fraqueza que a força se realiza plenamente. E aqui, gente, onde que na fraqueza Deus se mostra mais claramente? Na cruz, né? Na cruz. Como diz lá o 272. No 272, nós temos lá, assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens.
Vai, Kátia, você quer falar alguma coisa? A Patrícia pediu para eu fazer a perguntinha. Ah, tá. Tá, Fala. ela falou assim, sobre a menção que você fez de que o batismo compartilharemos a vida da Santíssima Trindade, né? E ela Uhum. fala do erro que fizemos em mencionar que todos nascemos filhos de Deus. Ah, não, é bem isso. Essa é uma questão muito interessante, porque eu não vou lembrar agora os números do catecismo, tá, gente? Mas isso é uma coisa muito importante, porque viram que eu enfatizei muito a questão de que, pelo batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus em Cristo, tá? A questão de falarmos assim, todos são filhos de Deus, tá? Nós podemos falar de uma maneira generalista que, por exemplo, a criação, todos são filhos de Deus, como São Francisco de Assis falava, né? Irmão Sol, irmão Lua, né? Todos são nossos irmãos, porque todos são filhos de Deus, no aspecto geral, porque todos somos criaturas de Deus. É um ponto falarmos todos somos filhos de Deus. No entanto, quando nós falamos que somos irmãos, nós cristãos somos irmãos, é um outro sentido, tá? É um outro sentido. Por quê? Nós, quando nascemos, nós nascemos filhos do homem. Nós somos filhos do homem. Nós somos pecadores. Nós nascemos com a mancha do pecado original. Nós nascemos, e de maneira muito clara, Jesus deixa isso claro, eu já falei isso nos nossos encontros passados, que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso não é palavra da igreja que inventou do decorrer dos séculos. Não, isso saiu da boca de Cristo. Tá? Em que sentido isso? Porque quem for batizado se torna filho de Deus em Cristo. Porque no batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A morte e ressurreição de Cristo passa a ser nossa morte e ressurreição nele, em Cristo. Então, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, como Cristo é chamado filho de Deus, né? Eis o meu filho muito amado. Por que no batismo de Cristo isso é muito enfatizado? Porque Deus Pai se manifesta, porque a Trindade se manifesta no batismo de Cristo. Gente, na tradição da igreja, quando Cristo é batizado por João Batista, diferentemente da água, que é um sinal que é um sinal que o Espírito Santo, quando nós somos batizados, o Espírito Santo vem e habita em nós, Cristo santifica a água. No momento do batismo de Cristo, ele santifica a água, né? Naquele momento, Jesus não precisava ser batizado, né? Mas ele quis passar por tudo, né? Quis passar por tudo. Ele quis se mostrar servo dos servos, né? Ele quis se mostrar servo dos servos. Mas no nosso batismo, e por isso que entra, agora voltando, por exemplo, voltando na Trindade, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós entramos no mistério da Trindade. Deus passa a habitar em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Aí nós somos filhos de Deus, efetivamente, por adoção. Nós somos filhos de Deus, efetivamente, por adoção, em Cristo. Tá bom? Então, nós não podemos falar assim, que todos somos filhos de Deus, no mesmo sentido que todos os batizados são filhos de Deus, tá? Então, são duas situações diferentes. O fato de todos serem criaturas, aí nós podemos falar que existe uma humanidade, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, todos são, nesse ponto, filhos de Deus como criaturas, tá? Mas diferentes de quem é cristão e é batizado. Porque o batizado, ele não é só filho na carne, porque todos somos irmãos, no sentido de criaturas, e nós temos a mesma natureza humana,
mesma natureza humana, tudo bem? Mas espiritualmente, o nosso espírito é modificado. O nosso espírito, ele se modifica ontologicamente falando. Na filosofia, a gente usa o termo ontológico porque o ser das coisas muda, tá? A nossa alma muda. A nossa alma se torna unida à divindade, na Trindade, em Cristo, pelo Espírito Santo. Filhos adotivos do Pai. Tudo bem? Deu para entender? Tá. Continuando então, gente. Deus, Pai Criador. Deus, Pai Criador. Por quê? Porque a criação, gente, é o fundamento dos desígnios divinos. Por que a criação é o fundamento dos desígnios divinos, gente? Porque é onde começa a história da salvação. Com a criação do homem e da mulher, no início dos tempos, o que acontece? Deus inicia a história da salvação. É como diz lá o número 280 do catecismo, gente. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Então, desde o início, Deus já vislumbrava a união com ele em Cristo. Deus já vislumbrava desde o início dos tempos. Então, a criação é o fundamento dos desígnios divinos. É obra da Santíssima Trindade. Agora, voltando lá que eu falei. Quando nós, pedagogicamente, por isso que eu falei pedagogicamente, né, de maneira... Falamos, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor e Deus Espírito Santo Santificador, isso é algo pedagógico. Deus é um só, é único, age de forma relacional, né? A economia divina, ela age de forma relacional, mas tudo é feito pela Trindade. Basta nós abrirmos o início do Evangelho de João. Quando nós abrimos o início do Evangelho de João, gente, estamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Tá? O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Percebam, pessoal, que aqui o Evangelho de João, por isso que ele não é um evangelho sinótico, né, diferente dos outros 3 evangelhos, mas vejam, o Evangelho de João, ele vai nos trazer essas verdades teológicas, que é a vida íntima de Deus, a vida íntima da Trindade, onde a gente, contemplando o Evangelho de João, nós vamos começar a falar, nossa, olha, a criação é a obra da Santíssima Trindade. Nós falamos Deus Pai, Criador de tudo, mas no início, tudo foi criado pela Trindade, tá? Ao abrirmos o Gênesis também, né? Nós pegamos lá no capítulo 1 do Gênesis, o próprio início, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, assim, tudo foi criado pela Trindade. E tudo foi criado para a glória de Deus. Então, a criação, ela foi feita para a glória de Deus. Por quê? Não para aumentar a glória de Deus. Isso diz lá no 293 do Catecismo. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a glória a nós. Para nos comunicar a glória. Para nos unirmos a Deus na sua glória eterna. Tá? Então, Deus Pai Criador. Por que ele criou tudo? Por causa da união nossa com ele. Como diz lá na primeira questão do compêndio. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Tudo bem? Então, Deus nos criou para fazer participar da sua vida bem-aventurada. Aqui diz no 294, o fim último da criação é que Deus, criador de tudo, tornar-se-á tudo em todos. Tá? Então, essa é a finalidade da criação.
Deus, ele cria do nada. Então, é interessante, olha, ele cria do nada, não existia... Isso, ó, gente, isso é uma coisa muito interessante, porque os nossos catequizandos, eles vão sempre nos fazer essas perguntas, né? Ah, Deus criou como? Ele cria do nada, tá? Então, nada existia, só Deus existia. Deus sempre existiu, Deus é eterno, tá? Ele cria do nada, ele cria um mundo bom e ordenado, é muito importante. Ele cria um mundo bom e ordenado. Isso vai ser importante daqui a pouco, quando a gente for falar do escândalo do mal. O mal não existia. O mal entrou com o pecado original. Deus transcende tudo. Deus transcende a criação. Deus é transcendente. O que significa Deus ser transcendente? Aqui, do número 300, vai explicar bem. Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Tá? Então, Deus é maior. Deus está acima de tudo. Daí cita o Salmo, né? Sobre o céu se eleva a tua majestade. Não se pode medir a sua grandeza. Por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, ele está presente no mais íntimo de suas criaturas. E como diz, ele transcende tudo, mas ele está presente em todas as suas criaturas. E aí, como diz nos Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos. E uma citação de Santo Agostinho, que está lá no número 300 ainda, maior do que há de maior em mim e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Então, gente, Deus nos transcende, mas ao mesmo tempo ele está dentro de nós, ele está morando em nós. E ele mantém e sustenta a criação. Tá? Ele mantém e sustenta a criação. Se Deus dormisse, tudo ruiria. Mas graças a Deus, Deus não dorme, né? E a providência divina? Nós temos que agilizar, senão nós vamos passar muito do nosso tempo, tá? Então, a providência divina. O que é a providência divina, gente? A providência divina é aquilo. Está lá no 302. A criação tem sua bondade e perfeição próprias, porém, não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada para uma perfeição última a ser atingida. Então, a providência divina é aquilo que nos conduz a uma perfeição última. A perfeição última, todo mundo já ouviu aqui hoje, é a nossa união com Deus no final de tudo. A nossa união com Deus, né? A comunhão eterna com o Senhor. E essa perfeição última, essa condução de Deus a uma perfeição última, isso que está aquela coisa. Ah, então nós temos um destino? Sim, nós temos um destino. Sim, um destino que é previsto para todos que Deus quer. Né? Deus quer para todo mundo. A perfeição última, a união última com Ele. Né? Como tem lá em 1 Timóteo, né? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. No entanto, Ele nos dá liberdade. Ou seja, é necessária a cooperação das criaturas. Como? Pelas nossas ações, pelas nossas orações e pelos nossos sofrimentos. Gente, aí que entra toda essa questão, né? Aí, eu não vai dar para entrar em detalhes aqui hoje, mas eu pediria para que vocês lessem a partir do 302, mas especialmente do 306 para frente. Por quê? Porque a partir do 306 para frente, o que fala da liberdade, né? Olha o que diz o 306. Deus dá às suas criaturas não somente o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento do seu desígnio, tá? Então, no 308, eis aí uma verdade inseparável de fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Ele é a causa primeira que age nas causas segundas e por meio delas. Olha que ele coloca uma citação de Filipenses. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme o seu agrado. Longe de diminuir a dignidade da criatura, essa verdade a realça,
tirada do nada pelo poder, pela sabedoria, pela bondade de Deus, a criatura nada pode se for separada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai, menos ainda pode atingir o seu fim último sem a ajuda da graça. Aí entra aquela questão, gente, de que sem a graça nós não somos nada. E que nós temos que cooperar. As nossas ações, elas têm que ser por meio da graça. Como que a gente faz isso? Pelas nossas orações e, muitas vezes, oferecendo os nossos sofrimentos mesmo para Deus. Então, essa cooperação das criaturas é a liberdade que nós temos de aceitarmos ou não a providência que Deus nos coloca, a providência divina. Então, essa aceitação depende de nós. Deus nos criou sozinho, mas Ele não nos salva sozinho. Tá? Essa é uma frase, eu acho que é de Santo Agostinho. Deus nos criou sozinho, mas Ele não nos salva sozinho. Nós precisamos do quê? Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos dizer sim a Ele. Por isso que existe o inferno. O inferno existe porque a criatura tem a liberdade de dizer não para Deus. Isso mostra o amor de Deus. Gente, quando a gente fala de inferno, não é porque a gente fala, não, Deus é ruim, Deus vai mandar a pessoa para o inferno, Deus não é misericórdia. Pelo contrário, ao falarmos que existe um inferno, que infelizmente existe um inferno, é porque nós sabemos que, infelizmente, as criaturas, os homens, muitas vezes não cooperam com a providência divina. A providência divina, como está lá em Timóteo, quer que todos os homens se salvem e tomem conhecimento da verdade. Entenderam? Essa é a providência divina, que todos os homens se salvem pelo conhecimento da verdade. E ele tudo prevê, tudo provê para que isso aconteça, mas precisa da nossa cooperação. Se nós dissermos não para Deus, Deus vai respeitar, porque Ele nos ama. Aí que está o amor de Deus. Deus nos respeita. E a partir do momento que Ele nos respeita, nós nos condenamos para viver uma vida no inferno. Uma vida afastada dele. Porque quem reassistiu, quem se lembra da primeira aula, e da primeira aula que eu gravei também novamente agora, recentemente, tem aquele autor americano que é um estudioso e propagador da teologia do corpo do Papa João Paulo II, que é o Christopher West, que ele fala que a história da salvação e as Sagradas Escrituras podem ser resumidas nessa frase: Deus quer casar conosco. Deus quer casar conosco. Deus quer se unir conosco numa perfeição última. E como todo casamento, como toda aliança, essa aliança somente se faz quando as duas partes querem. Deus quer sempre. Deus quer sempre. Por isso que o Papa Francisco fala para nós não excluirmos ninguém. Deus quer que todos venham para a igreja. Mas ao entrarmos na igreja, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cooperar com a nossa salvação. E a cooperação são as nossas ações que são pela graça. E isso só vai se dar se nós entrarmos numa vida íntima com Deus por meio da oração. E na oração, nessa vida íntima, e as nossas ações, no momento em que nós agimos, nós vamos encontrar inevitavelmente sofrimentos. Nós vamos encontrar inevitavelmente o quê? Obstáculos. Porque como Cristo disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Porque o discípulo não é maior que o mestre. Se fizeram isso com o mestre, muito mais fará com seus discípulos. O Senhor avisou desde o início que nós teríamos cruzes, nós teríamos sofrimentos. E isso, gente, faz parte da vida do cristão. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé? Então, entende? Aquele trecho de São Paulo que se tornou aquela música maravilhosa, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Né? Se o bom combate eu não combater,
minha coroa não conquistarei. Gente, é o bom combate. Combate o bom combate. Tá? Deus nos vai providenciar tudo. Por quê? Como diz Romanos 8:28, que eu vou falar daqui a pouco. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, contudo, entretanto, nós vamos encontrar obstáculos, sofrimentos, o inimigo, porque não é contra homens de carne e sangue que nós estamos combatendo. Como diz lá em Efésios 6, nós estamos combatendo contra potestades e espíritos malignos. Tudo bem? Para o final, o escândalo do mal. Se Deus é criador, se Deus é bom, por que existe o mal? Por que existe o mal físico? Porque o mundo está em processo de caminhada, gente. Primeiro, pelo pecado original. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Pelo pecado, muitos maus físicos surgem do pecado original. Né? Mas o mundo está em processo de caminhada. É o que diz aqui o número 310, né? Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada para a sua perfeição última. Ou seja, para que nós não nos confundíssemos que aqui é o paraíso, né? Este devir permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido a sua perfeição. Isso está lá no 310, tá? Então, assim, o mal físico, ele existe. Mas, primeiro, nós temos que pensar no pecado original. A morte não existiria se não fosse o pecado. A morte não existiria se não fosse o pecado. Então, o que acontece? Isso não é culpa de Deus. Deus não faz o mal, tá? E o mal moral. O mal moral, tá lá no 311, né? Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. É aquele último slide que eu coloquei, né? A providência divina nos conduz para a perfeição final, mas depende da nossa cooperação. Então, a liberdade aqui. Podem, no entanto, desviar-se, e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é, de modo algum, nem direta, nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia, o permite. Por que Deus o permite? Deus o permite, respeitando a liberdade de sua criatura e, misteriosamente, sabe oferir dele o bem. Por isso que entra aquela frase que eu falei de Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, gente, quando a gente for trabalhar esse encontro com os nossos catequizandos, nós vamos ter, por exemplo, quando a gente vai falar da mulher adúltera, né? Deus permitiu, né? Na sua bondade, porque ele não nos obriga a nada, Deus permitiu que essa mulher pecasse, que ela fosse uma adúltera. Para quê? Para que naquele dia os fariseus levassem ela até Jesus. E, naquele momento, Jesus falasse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Para que ela visse que todos pecam, que Deus é misericordioso, e Deus é poderoso ao ponto de perdoar os seus pecados. Porque quando a gente pega lá, no versículo 10, 8:10, né, de João, disse ela, então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Notem o termo, Senhor, Adonai, Kyrios, Deus, né? Disse então a Jesus, nem eu te condeno. Ou seja,
Jesus, ele pode perdoar. Vai e de agora em diante não peques mais. Aí entra, gente, todos são chamados. Todos são chamados. Mas todos têm que cooperar. O que Jesus deixou claramente uma ordem para ela. Vai, eu te perdoo, mas não peques mais. Eu sou misericórdia, mas não peques mais. Eu sou amor, mas não peques mais. Ok? Então, gente, quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E por isso que é uma figura que Deus usa muito, até no Antigo Testamento, Deus usa muito essa questão da misericórdia e do amor. Está lá em Ezequiel, deixa eu ver se é Ezequiel 36. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 16, né? Ezequiel 16. Se vocês forem pegar depois lá a leitura do livro de Ezequiel 16, vocês vão ver que Deus aqui está falando com o povo de Israel, falando de Jerusalém, e ele fala, né, que Jerusalém é uma prostituta, se prostituiu com os outros deuses e tal, e mesmo assim, Deus o perdoa. E aí nós vamos lá no final, né, nos versículos 61 e 62. Fala assim, o 62. Desta maneira, serei eu que restabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou Javé, a fim de que te lembres e te cubras de vergonha, e na tua humilhação já não tenha disposição de falar, quando eu tiver perdoado tudo quanto fizestes, oráculo do Senhor. Tá? E a Oséias 11 também, se não me engano é Oséias 11 aqui, que o... Deixa eu ver aqui. Oséias 11, é isso mesmo, Oséias 11, que ele fala, quando Israel era um menino, eu o amei, né? Que quanto mais pecava contra mim, Deus os une com laços de amor, etc. Então, Deus ele vai sempre nos oferir o bem de todo o mal que a gente faz, né? E aí, a partir do momento em que a gente vai trabalhar também, por exemplo, o texto de quem é maior, né? E Deus coloca uma criança no meio, que é o texto de Marcos, é algo que a gente pode trabalhar tudo aquilo que a gente falou hoje aqui também. Né? Tudo aquilo que a gente falou aqui também, no sentido de que nós somos pequenos diante de Deus. Diante da grandeza de Deus, nós temos... Aquele que quer ser o primeiro vai ser o último, né? Então, quem quer ser o primeiro tem que ser o servo de todos. Por quê? Diante de Deus, diante da grandeza de Deus, nós seremos o nada. E há uma coisa interessante também para quem trabalhar, isso é o primeiro catecumenato eucarístico, que é o versículo 37, né? Quando a gente vai falar da Trindade também. Aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Percebe? Quem me recebe, recebe o Pai. Então, é aquela unidade da Trindade, tá? E também, por fim, a confissão de Pedro, porque a confissão de Pedro ela vai ser importante em que sentido nessa nossa reflexão sobre Deus Criador, Deus Todo-Poderoso? Por quê? Quando o Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui também nós podemos trabalhar com os nossos catequizandos a unidade do Filho com o Pai, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, porque Deus criou tudo e Jesus criou junto, né? Então, tudo aquilo que a gente falou hoje, a gente trabalha com os nossos catequizandos. Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que o nosso tempo passou, né? Passamos um pouquinho hoje, mas foi o que eu consegui tentar resumir ao máximo essa parte do catecismo que é muito complicada, bem difícil,
mas é só contemplando mesmo, tá bom? Foi Obrigado. maravilhoso, viu, Vitor? Teve Muito uma obrigada, visão, eu excelente. estudei ontem, teve uma visão totalmente diferente do que eu e o Matheus havíamos pensado para passar. Foi muito bom. Obrigada. Ah, que bom, mas todo mundo vai ter uma visão assim. Eu passei a minha visão, mas quando vocês forem, a gente não vai sair do básico, né? Isso que é uma coisa muito importante, porque Deus, o Espírito Santo fala com cada um. Uhum. Desde que é aquilo que nós estamos falando, desde que nós nos mantenhamos na revelação, como a igreja nos ensina, Deus vai nos falando de uma forma diversa. Deus, ele vai trabalhando com a gente, sabe? De uma maneira que nós vamos enxergando de formas diversas, né? Mas é algo fabuloso isso. Vai, Kátia. Rapidinho, como você explicaria para os seus catequizandos quando eles perguntam quem criou Deus? Deus, quem criou Deus? Quem criou Deus? Como Deus você... não foi criado. Sim. Né? Primeira coisa que eu sempre Tá. falo, né? E minha filha é uma das que mais pergunta isso. Mas como assim? Quem criou Deus? Deus sempre existiu. E é um mistério que nós nunca vamos conseguir entender, porque como nós somos criaturas, a nossa forma de pensar é de uma criatura. A nossa forma de pensar é de que aquele buraco que Deus deixou na gente, que só Ele pode preencher, né? Que Santo Agostinho fala nas Confissões, né? Eu não vou repousar enquanto não repousar em ti, é algo que só nós temos. Então, nós sempre teremos essa sede de infinito, então nós sempre vamos pensar, nossa, alguém me criou. Porque isso faz parte da nossa natureza, Kátia. Faz parte da nossa natureza a gente sempre pensar, alguém me criou. Eu preciso de alguém, né? Eu preciso daquele que me criou. Eu necessito estar unido a ele. Deus não, né? Deus, ele sempre existiu. Por quê? Ele é eterno. Então, quando a gente vai falar para os nossos catequizandos, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque Deus é eterno. A eternidade é algo que não entra na nossa cabeça, né? Deus sempre existiu. E nessa existência de Deus, ele fez um mundo para a gente. Que esse mundo um dia vai acabar. Porque nós nos uniremos e estaremos com ele na eternidade. Né? Tem um filósofo, o Boécio, que ele fala que a eternidade é agora eu vou tentar lembrar a frase, é a posse instantânea de todas as coisas. Não é exatamente o que ele falava, não vou saber, mas parafraseando, é a posse de todas as coisas, de todos os tempos. Então, tudo ao mesmo tempo, tá? Tudo a gente possui ao mesmo tempo. Então, é algo que muita gente relata naquelas experiências de quase morte, né? Que quando a pessoa está entrando num processo de morte cerebral, ela está numa morte cerebral e depois ela volta, muitas relatam que elas veem a vida passar. Veem a vida passar na frente. Por quê? Porque não existe tempo. Para Deus não existe tempo. A eternidade não é tempo. O tempo é para nós. É sucessão de fatos, né? Deus não está no tempo. Deus é eterno. Deus nos transcende. Então, eu tento explicar dessa maneira. Claro que não vai entrar na cabeça, porque é difícil isso entrar na cabeça, mas é uma forma de tentar mostrar, olha, nós estamos num plano. Deus está num plano totalmente diferente. Tá bom? Muito obrigada, Vitor. Tenha uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Então, continuemos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Gente, fiquem com Deus. Abraço. Amém. Boa semana para todos. Boa Obrigada.